O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, festejamos o Dia da Pátria e somos convidados a rezar pela nossa pátria. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por nos ter dado esta pátria tão bonita, tão rica de tudo. Deus foi generoso para conosco, nos dando este território onde tudo se encontra. E nós poderíamos ser um dos povos mais ricos do mundo, isto é, onde todos os seus habitantes, todos os filhos desta terra pudessem ter trabalho, ter dignidade, ter uma vida segundo a vontade de Deus, tendo os bens necessários para viver dignamente. No entanto, não é isso que acontece. Nós já estamos saturados, cansados e quase desanimados de ver tanta situação de pobreza, de sofrimento. Os filhos desta pátria, a maioria que vivem na pobreza. Tudo isso por causa daqueles que assumem o poder com o compromisso de promover a justiça, o bem para todos. No entanto, não é isso que acontece, como nós estamos vendo há muito tempo, e parece
que essas pessoas não tomam consciência, não mudam, não querem fazer o mínimo de sacrifício, de renunciar os seus interesses próprios em prol de toda a nação. E com isso colocam sempre mais o peso sobre os pobres, os fracos, sem sacrificar nada o que é deles. Cada vez mais inventam mecanismos e leis que os protegem, que os beneficiam. E isso em todos os poderes. Infelizmente, não se salva um. Existem exceções entre aqueles que estão ocupando os cargos nestes três poderes. Mas, infelizmente, em geral, todos seguem o mesmo modo de agir, sempre pensando em si mesmos. Por isso nós temos que rezar pela nossa pátria. Hoje a igreja nos convida a rezar pela nossa pátria, colocar diante de Deus a nossa pátria, para que haja mudança de mentalidade e haja conversão. Mas ao mesmo tempo nós temos que assumir o nosso compromisso como cidadãos, de não nos calarmos, de manifestar a nossa indignação, de manifestar o nosso repúdio, de nos manifestarmos contra toda a injustiça, toda a maldade que existe em nosso país. Se de um lado nós temos que rezar, porque tudo depende de Deus, Ele tem tudo em suas mãos, tudo depende da sua vontade, mas do outro lado nós temos que fazer também a nossa parte. O bem acontece quando nós colaboramos com Deus. Deus não deixa de fazer a sua parte, mas nós também temos a nossa parte, que temos que colaborar e participar de tudo aquilo que contribui para que o reino de Deus aconteça. Portanto, rezemos, peçamos ao Senhor e ao mesmo tempo assumamos um compromisso de lutar pela justiça, pelo bem da nossa pátria. O Evangelho de hoje apresenta Jesus na margem do lago de Genezaré. Lago de Genezaré simboliza o campo da missão. Há uma multidão ao redor de Jesus, uma multidão que está ali para ouvir a palavra. Há muito a ser feito, pois existem muitas ovelhas sem pastor. As multidões acorrem a Jesus, veem em Jesus aquele que pode socorrê-los, veem em Jesus aquele que os acolhe, que os escuta, aquele que beneficia cada um segundo as suas necessidades humanas, espirituais. Jesus continua anunciando o reino de Deus, falando do reino que deve ser implantado. Este reino que ele anuncia, ele o testemunha com a sua vida. E este reino já está presente no meio do povo, através da sua pessoa e através das suas ações libertadoras. A messe é grande, mas os operários são poucos, disse Jesus. Portanto, Jesus começa também a chamar homens, pessoas, para ajudá-lo nesta missão de anunciar a palavra, de implantar o reino de Deus.
Os discípulos de Jesus começam a ser chamados por Ele, mas devem aprender dele, devem ser obedientes a Ele, para que tenham sucesso nesta missão. Isto o Evangelho de hoje nos ensina. Pedro e seus companheiros pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Estão ali à margem do lago, lavando as suas redes. Tinham desistido de pescar, afinal de contas, trabalharam a noite inteira sem pegar nada. Voltavam para casa de mãos vazias, depois de tanto trabalho. Então que Jesus ordena aos discípulos, aqueles pescadores que ainda não eram seus discípulos, de lançar as redes. E Pedro fala para Jesus: nós pescamos a noite inteira e nada pegamos. Pedro hesita em atender o pedido de Jesus. Afinal de contas, ele era pescador, Jesus era carpinteiro. Quem entendia de pesca, Pedro ou Jesus? Pedro entendia, Jesus entendia de fazer cadeiras, de fazer mesas, de fazer móveis. Pedro entendia de pescaria. Mas naquele momento, é Jesus que diz para Pedro lançar as redes. Mas nós pescamos a noite inteira e nada pegamos. Jogue as redes, afastem-se da margem, vão para águas mais profundas. E Pedro então diz: em atenção à tua palavra, nós vamos jogar as redes. E assim o fazem. E pegaram tanto peixe que encheram as duas barcas, ao ponto de quase afundarem as duas barcas. Este Evangelho nos ensina que, se nós trabalhamos, podemos até trabalhar muito, mas sem Jesus, o nosso trabalho se torna inútil, sem frutos. Nós podemos trabalhar em vão, podemos fatigar em vão, se nós não contamos com a presença de Jesus naquilo que nós fazemos. E que é importante obedecer a sua palavra, porque Ele conhece, Ele sabe. Ter consciência de que a missão pertence a Jesus. É Ele que implanta o reino de Deus, é Ele que tem a autoridade, é Ele que tem a sabedoria, é Ele que conhece a vontade do Pai. Nós somos apenas instrumentos. Ele nos convida a colaborar, a participar desta missão, mas ela não é nossa. Portanto, nós devemos discernir qual é a vontade do Senhor. É aquilo que nos recomenda o apóstolo Paulo, nesta carta que nós ouvimos: discernir a vontade do Senhor. O discípulo missionário deve buscar esse discernimento, porque ele não está para fazer a sua vontade, não para anunciar a sua mensagem, mas a mensagem de Deus. Portanto, é importante essa obediência à palavra de Jesus. É importante sair do comodismo, não ficar na mesmice. Jesus disse que é para ir para águas mais profundas, isto é, sair da margem. Precisa ousar, precisa ser criativo,
para anunciar o Evangelho. A mensagem de salvação é sempre a mesma, é imutável, mas o modo de anunciar, os destinatários são diferentes, as épocas são diferentes, por isso exige criatividade, metodologia, conforme as necessidades do tempo. Por isso é importante nós estarmos abertos para aquilo que a igreja propõe, os novos meios, instrumentos à disposição para anunciar o reino de Deus. É necessário dar espaço também para outras pessoas, porque às vezes acontece que em certas comunidades, alguns assumem este compromisso e se tornam como se fossem donos da comunidade, da igreja, e impedem que outros possam também participar da missão. Uma vez um padre me dizia que em uma comunidade havia alguém que não permitia nem mesmo que se trocasse a toalha do altar, porque tinha que ser aquela que ela mandou fazer, aquela que ela achava que era melhor, e, portanto, ela que ditava as regras, tudo na comunidade. São pessoas que se apossam daquilo que não é seu, daquilo que pertence a Deus. E quem age desse modo impede que a palavra de Deus possa produzir os frutos. Por isso nós devemos ter essa obediência e esta ousadia, devemos ter a humildade, a disponibilidade, o despojamento, e buscar em tudo esse discernimento, para que nós não façamos aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor. Às vezes nós não compreendemos a vontade do Senhor, às vezes até a vontade do Senhor nos deixa em dúvida: será que vai dar certo? Pedro teve essa dúvida, porém ele diz: em obediência à tua palavra, nós vamos jogar as redes. E deu certo. Lembremos daquele outro episódio, quando Jesus perguntou aos discípulos se também eles queriam abandoná-lo, e Pedro diz: Senhor, onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Isto é, Pedro, embora não compreendendo bem o significado das palavras de Jesus, ele diz: é atenção à tua palavra, porque tu disseste, eu faço. E essa obediência de Pedro leva a um sucesso, porque é a vontade de Deus que prevalece. Então não sejamos cristãos acomodados, não sejamos cristãos sem iniciativa, mas pessoas disponíveis para anunciar o reino de Deus, sabendo que o Senhor nos capacita, nos dá condição, se nós temos a obediência e a disponibilidade. O Evangelho deve ser anunciado a todos, e falta ainda muitos lugares a serem alcançados por essa palavra, mesmo entre nós. Por isso é muito importante o trabalho que muitas pessoas estão fazendo nestes dias, em preparação para o Círio, levando às famílias, aos lares, a mensagem de salvação, através das peregrinações. Continuemos, portanto, a nossa missão com alegria, como nos fala também nesta carta
o apóstolo Paulo. Fala da alegria. Temos que anunciar o Evangelho com alegria, dar aos outros o testemunho da nossa alegria em seguir e em servir o Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.